A parada é a seguinte, porque sim, é possível o Flamengo vencer o PSG sem ser uma zebra. Vamos ver aqui, eu acho que o Flamengo infelizmente realmente tem chance nesse jogo. Vamos ver o que o Beckler tem a dizer. Bora que bora, vem comigo aqui. Fala aí, meu povo! Boa véspera de final para vocês de Muito Flamengo e obrigado. de Paris Saint-Germain. Esse vídeo eu vou falar algo que não é muita novidade para quem já me acompanhou em outros lugares, porque é uma opinião que eu já disse algumas vezes, já disse aqui no canal, já disse na TNT, eu fui recentemente no Charla também A fotinha dele começa aqui atrás. e falei lá sobre isso, que é a capacidade de um time brasileiro hoje, de um bom time brasileiro como é o Flamengo, de enfrentar um bom time europeu. A gente teve na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? Algumas vitórias dos brasileiros sobre os europeus que não me surpreenderam e derrotas que também não me surpreenderam, porque no geral eu acho que tirando os superclubes da Europa, os bons times brasileiros hoje podem jogar e fazer bons jogos e ganhar com méritos de bons times europeus. Cara, essa aqui é uma percepção que veio muito do Super Mundial, né? Pelo menos pra mim. Porque tem a galera igual o Ricardinho da TNT que acha que o futebol brasileiro é bom a ponto de, não, o Flamengo joga com qualquer um, vambora. Tá ligado? E aí eu já acho que é exagero. Por mais que talvez o Flamengo vença amanhã, se você colocar Flamengo e PSG 10 vezes pra jogar, o PSG vai ganhar mais. Eu acho que isso é ponto, tipo, é fato, não tem o que bater. Mas hoje, principalmente por causa do Super Mundial, eu acho que fica evidente que se você pega um Flamengo e, sei lá, o sexto colocado, às vezes até o quarto colocado de La Liga, dá jogo. Tá ligado? Dá jogo tranquilo. Sei lá, o Palmeiras, por mais que agora o Palmeiras está com uma imagem muito ruim, porque jogou muito mal a final da Libertadores, mas você pega um Palmeiras e, sei lá, o quarto, terceiro colocado da Itália, dá jogo Acho que demais. tirando a dupla da Espanha, Barcelona e Real Madrid, tirando o Paris Saint-Germain, o Bayern, em alguns times ingleses, o Arsenal essa temporada não, o Liverpool, o Manchester City, tirando esses, dá para ter jogo contra os bons times europeus. Eu acho que não dá para ser favorito, mas acho que dá para ter jogo, dá para ganhar do Borussia Dortmund, dá para ganhar do Atlético de Madrid, dá para ganhar, não sei, do Atlético de Bilbao, dá para ganhar do Tottenham, do Manchester United, desse Liverpool. Acho que dá para jogar bem contra esses times. Contra os super times, eu acho que a coisa já muda um pouco de figura. Contra os super times é muito difícil. Que é o caso do PSG, é um super time. Não entram nunca como favoritos os brasileiros. Vai me Mas, surpreender se ganhar, mas eu acho que a surpresa é menor se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain do que em outros anos. Por exemplo, quando chegou Manchester City e Fluminense, para mim seria uma surpresa muito maior se o Fluminense se tivesse vencido o Manchester City, e não me surpreendeu 4-0, porque a gente pegou o Manchester City muito bem contra o Fluminense. e olha que era um City sem De Bruyne e Haaland. O Haaland eu tenho certeza que nem foi pro Mundial, o De Bruyne eu não lembro se ele machucou lá ou se foi antes e tal, mas enfim, sem os dois principais, tá ligado? Mesmo assim, Que 4-0. estava bem, que ganhou a Libertadores, que estava animado, mas que não era o melhor time do Brasil, por exemplo, né? Um sistema de Copa é diferente de um sistema de pontos corridos. O Flamengo mostrou esse ano que é o melhor time da América e também é o melhor time do Brasil. Sem nenhum asterisco, foi campeão brasileiro Sem nenhum asterisco. Alô, Abel. com melhor ataque, com melhor defesa, com menos derrotas, ganhando os dois confrontos diretos contra o Palmeiras. Então, o Flamengo mostrou com muita justiça que é um time muito completo, que ataca bem, que defende bem, que ganha os jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Quando o Botafogo chegou no ano passado, também acho que era diferente. O Botafogo chegou morto para jogar, porque 72 horas antes, ou menos do que isso, 60 horas antes, estava tendo que vencer o São Paulo para ser campeão brasileiro. E em 2022, quando chega o Flamengo, e em 2021, quando chega o Palmeiras, aí eu acho que são Palmeiras contra o Chelsea, especialmente, não era um super Chelsea, aquele Chelsea que ganhou a Liga dos Campeões. Ali, cara, naquele ano o Palmeiras teve muita chance, tá ligado? E aí, Kai Havertz bateu, gol. Mas era um Chelsea bem acessível, bem mais tranquilo. Eu sou normalmente o tipo de cara que paga pau da Europa, que acho que, tipo, realmente lá o futebol é outro nível, até pelo dinheiro deles. Mas aquele Chelsea não era, nossa, que te mata. Não era... Mas o Palmeiras também não é um time, e não era um time naquele momento, propositivo, capaz de enfrentar o Chelsea. Acho que fez o jogo dele, Palmeiras, e enfrentou e foi para prorrogação. Prorrogação. Mas que não era capaz de surpreender fazendo outra coisa. O Palmeiras só não ganhou pelo azar do Luan, é fato. Então, o Palmeiras, assim, troféu jogou de igual para igual, né? Mas o Palmeiras jogou de igual para igual.
O Palmeiras chegou a fazer gol nos caras, é verdade que de pênalti, mas fez e tal. O Chelsea era o que a gente esperava que fosse ser. Era um time que era bom e tal, mas não era aquela maravilha toda, tá ligado? Esse PSG de agora, ele é uma superpotência. Só que ele tá meio baqueado porque o Hakimi não joga, o Dembélé deve começar no banco porque tá voltando. Então, ainda é uma superpotência. Se você pega o meio de campo desse PSG, é bizarro, tá ligado? Pode até não ter os nomes mais badalados do mundo, mas João Neves, Vitinha, até o Fabian Ruiz tem jogado demais. Mais ou menos o que se deu ali no Palmeiras e Chelsea, acho que é normal que aconteça no Flamengo contra PSG. Jogo apertado, quem sabe uma prorrogação. O Davi, ou David, não sei, ele falou, José, mas jogar de igual para igual não significa nada. Mano, significa. Significa, porque se você tá jogando ali um jogo honesto onde qualquer um pode ganhar, só que o adversário que você tá enfrentando tem, sei lá, 10 vezes mais orçamento que você tá fazendo alguma coisa interessante. Tá ligado? Você tá pegando alguém que tem 5, 10 vezes o que você tem de dinheiro, tá ligado? E você tá conseguindo jogar, tipo, pau a pau, de igual para igual, é alguma coisa. Saca? É foda, não tem como, é relevante. Enfim. O Flamengo e o Al Hilal me surpreendeu, né? Que o Flamengo tenha perdido do Al Hilal e não tenha chegado à final, por mais que o Al Hilal seja um bom time, um time endinheirado e tal. Eu acho que dá para ganhar do Paris Saint-Germain, que não é favorito. Tem algo que é o momento do Paris Saint-Germain, que ajuda. Não é um bom momento, não é um super momento do Paris Saint-Germain, como a gente já viu em 2025. Aquele clima de PSG bizarro e tal, já meio que passou, né? De janeiro até o meio do ano era um super PSG. E agora a gente não vê um super PSG, e porque não precisa ser um super PSG. O Paris Saint-Germain sabe que ele precisa acelerar as coisas a partir de fevereiro do mata-mata da Liga dos Campeões. No campeonato francês hoje não é o líder, mas dá para ir tocando. Pô, falando em campeonato francês, eu acho que é seguro dizer que o Flamengo é muito melhor do que quase todo mundo que o PSG pega lá, tá ligado? Eu acho que o Palmeiras também seria, o Cruzeiro também seria. Na verdade, pensando em campeonato francês, eu acho que muito time do Brasileirão seria melhor. Assim, o PSG, ele pega no dia a dia dele lá na França, time muito mais fraco. Muito mais. O campeonato francês tem um ponto menos do que o Lens e tal, vai acabar tropeçando o Lens e o Paris Saint-Germain pode chegar. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tropeços, 1/3 do campeonato, tropeçou 5 de 16. Palmeiras, não, mano, assim, o Palmeiras mesmo ruim da final da Libertadores, o campeonato francês, se você me falar que o Palmeiras não é melhor que ninguém lá, você tá maluco. Aí, tipo assim, aí você é a pessoa mais time Europa da história, tá ligado? O PSG no campeonato francês, e eu acho que isso dá boa perspectiva pro Flamengo. De um time que não teve férias, que acabou o Mundial de Clubes e 15 dias depois, ou 10 dias depois, estava jogando a Supercopa da Europa e estava começando o campeonato francês. Fisicamente, talvez sejam times em momentos equiparados, talvez, mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem motivos para estar mais cansado do que o Flamengo nesse Por quê? momento da temporada, por incrível que pareça, com 76 jogos do Flamengo. Dá para imaginar e argumentar que pelo menos fisicamente estão iguais. Não é um super PSG, é um Flamengo que estuda muito bem os adversários e que terá muito mais bem estudado o Paris Saint-Germain do que o Paris Saint-Germain tem estudado o Flamengo. Não que o Luiz Henrique seja um técnico displicente, muito pelo contrário. Mas é claro que a cada meio de semana que joga o Paris Saint-Germain na Champions, a gente está de olho no que está fazendo o Paris Saint-Germain e certamente, comissão técnica e jogadores do Flamengo estão de olho. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain não está de olho no que o Flamengo está fazendo. Vão estudar o Flamengo como um adversário pontual e não como um adversário especial, que eu tenho certeza que é isso que o Flamengo está fazendo. Pro Flamengo é o jogo da vida, pro PSG é mais um jogo. De forma mais especial. Eu vou começar pela questão física e por que eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais motivos para estar cansado. O Paris Saint-Germain já fez mais de 60 jogos na temporada, em 2025, aliás, de janeiro até dezembro, são mais de 60 jogos do PSG, são 76 jogos do Flamengo. Tem estadual. Mas no campeonato francês o Paris Saint-Germain é muito melhor do que os outros. Mas assim, comparando o campeonato nacional e nacional, tem um campeonato estadual, o Flamengo joga contra times que nem divisão tem no campeonato estadual e pode ali tirar titulares de campo ou... Nessa conta de 70 e cacetada jogos, entra aqueles jogos do começo do Carioca, que o Flamengo tá lá em Orlando jogando qualquer competição que não vale nada, só porque ninguém gosta de jogar o Cariocão? Entra essa conta? Tipo, esses jogos aí? Esses titulares não precisam jogar o máximo que eles podem no campeonato estadual, então dá uma diminuída. E o Paris Saint-Germain vem de mais de 60 jogos em 2025, arrastando a temporada passada, né? Esses caras estão há 1 ano e meio
sem férias. Tiveram ali uma semana praticamente no meio do ano, mas é 1 ano e meio sem férias dos jogadores do Paris Saint-Germain. Os jogadores do Flamengo não estão há 1 ano e meio sem férias. E pra quem não lembra, é por isso que os caras não gostaram da ideia da existência do Super Mundial. Porque normalmente eles tiram férias naquela época, os caras viajam, vão curtir com a família, gastar o dinheiro que eles tanto ganham e tal. Mas eles não puderam porque tinha Super Mundial e o PSG foi até a final. Então foi o time que mais gastou tempo sem ter ganhado o título. Porque o Chelsea também foi até a final, mas pelo menos voltou com o troféu pra casa. Eles não. O calendário é perverso para todo mundo, mas eu acho que às vezes, se a gente está um pouco mais distraído, parece que chega no final do ano, como o nosso calendário que começou em janeiro, em dezembro, o Flamengo tem toda a razão de estar fisicamente muito cansado. O que os caras tá falando? Vai receber gank do Cazé do nada. O que é isso, gente? Nem ferrando, tá louco? Duvido. E parece que o europeu teve ali 1 mês de férias, mais a pré-temporada, e só começou a esquentar os motores em agosto para chegar muito mais descansado no final do ano. Muitas vezes isso acontece. Com o Mundial de Clubes, e antes teve Nations League para boa parte desses jogadores, né? Porque tem muitos espanhóis, portugueses e franceses no time do Paris Saint-Germain. Boa parte desses caras não teve descanso antes do Mundial e não teve descanso pós-Mundial também. Eita porra, de fato rolou? Eita! Espera, calma, o que tá acontecendo? Moleque, do nada, um gank do Casemiro. Caralho, olá todo mundo, tamo aqui vendo o vídeo do Beckler, eu de fato não esperava isso. Eu não sei o que aconteceu, sejam bem-vindos, muita gente nem deve saber quem é eu aqui, olá, Josão, e é nóis, calma aí. Assim, o que eu faço? É pra fingir costume? Não sei fingir costume. Vou aproveitar pra falar que o bagulho é o Vasco ganhar no domingo, tá ligado? Estaremos lá. Eu não sei como isso aconteceu. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Porra, o dia hoje tá bom demais. Fiquei com medo de não conseguir ingresso. Consegui ingresso, tá ligado? Estaremos no Maracanã. E do nada chega um link do Casemiro. Assim, pra galera que tava vendo lá, qual que foi a história? O que aconteceu? Por que do nada chegou em mim? O que é isso aqui? Nunca tive uma interação. Assim, longe de me reclamar, muito pelo contrário, tá ligado? Enfim, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos vendo ali o Beckler falar do jogo de amanhã do Flamengo PSG, que obviamente eu vou estar muito torcendo pro time brasileiro e tal. Eu sou PSG desde pequeno, Deus me livre. Foi aleatório? Do nada, ele só meteu louco? Tipo, deixa eu reforçar. Ele disse que já te viu. Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso? Nós amassou ele. Parabéns aí pra vocês, meu. Muito obrigado pra vocês e tal. Ele falou que assistiu uns vídeos. Vou estar assinando aí com a Cazé TV, tá bom? Tá dito aí em primeira mão e tal. Vamos continuar aqui? Normalmente, contextualizando aqui, estamos vendo o senhor Marcelo Beckler falar sobre o jogo de amanhã de PSG e Flamengo. Então, você que chegou aqui, seja muito bem-vindo. Vamos continuar. Obrigado aí, Casemiro. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, que aconteça mais vezes. Bora que bora. Ele terminando o publi. Essa questão física, se a gente for olhar, tem jogador do Paris Saint-Germain com mais de 60 jogos na temporada, só por clubes. Do Flamengo tem jogadores também com mais de 60 jogos. O Arrascaeta, se eu não me engano, tem 67 jogos, é um dos que mais jogou. Tira ele da final então, pô. Deixa o cara descansar, pelo amor de Deus. Assim, o Flamengo também diz que o cara é ídolo, mas não dá uma férias pro cara, tá ligado? Foda. Não, o Luiz Araújo e o Rossi tem 67 jogos, o Arrascaeta tem 63, Léo Pereira 62, Bruno Henrique 60 jogos na temporada. Mano, o Luiz Araújo jogou mais no ano do que o Arrascaeta? Caraca. Tinha uma percepção completamente diferente disso. Assim, teve um tempo que ele andou sendo titular e tal, pá, mas eu sei que quando entra no decorrer do jogo também conta, né, como jogo jogado e tal. Mas caramba, ele entrou em campo mais vezes que o Arrascaeta. Dos dois lados tem muitos jogadores assim, né, de 50. Eu fico de cara porque, assim, o Luiz Araújo, ele faz parte daquela rodagem de elenco, tá ligado? Tem hora que ele é titular, tem hora que não. Eu acho que mais não do que sim. Pelo menos era a percepção que eu tinha, mas pelo jeito não tá certo. Nossa, se fosse pra apostar... Eu sei que o Arrascaeta, ele tem uma parada de não ser o cara que tá em todos os jogos, normal. Até pela idade também, mais de 30, faz parte. Mas, nossa, se fosse pra chutar, eu chutava muito que o Arrascaeta tinha jogado mais vezes. Jogos pra cima. Eu acho que aqui tem que somar que o mano fala aqui que o Luiz Araújo seria titular de todos os times do Brasil. Todos eu não sei, mas da grande maioria. Todos eu Paris sei. Saint-Germain, além de 2025, vinha jogando também
em 2024, para a gente entender que é normal que o Flamengo esteja fisicamente cansado, mas que o Paris Saint-Germain também está. Só que a temporada do Flamengo vai acabar, vai ter aí uns dias de férias, poucos dias de férias, muito menos do que deveria ser. Vai começar depois um campeonato estadual para em 28 de janeiro, daqui a um mês e meio quase, começar o Campeonato Brasileiro e aí sim o Flamengo vai ter que começar com tudo a sua temporada. Então, pela questão... Cara, eu tô curioso pra ver qual é que vai ser agora do ano que vem esse novo calendário, que no final de janeiro a gente já tem Brasileirão. Assim, de início eu acho maravilhosa a ideia, tá ligado? Porque quanto antes melhor. Eu acho, né, o Brasileirão muito mais interessante do que estadual, mas tem que ver se isso aí não vai ser ruim de alguma forma. Eu tô curioso pra ver. Questão física, eu acho que estão igualados, que o Paris Saint-Germain não tem uma vantagem física sobre o Flamengo. Mas eu acho que não é um super PSG, porque o Paris Saint-Germain sabe que fisicamente ele precisa estar bem daqui a pouco e não agora. Então o Luiz Henrique vem rodando o elenco, tem muitas lesões esse início de temporada, isso faz com que não seja um... É quase, tipo, fazendo uma comparação aqui, é quase como se pro Flamengo esse é o momento mais importante da vida e pro PSG eles estão naquela fase ali de jogar o Carioca. Sabe? O time tá bem, se tiver bem, legal. Se não tiver bem, tudo bem, porque por enquanto não importa tanto. O PSG tá nesse momento, que é aquele momento de, calma, daqui a pouco pega ritmo. E o Flamengo não, o Flamengo tá tipo, caralho, sabe? É o jogo da vida. Super Paris Saint-Germain. Peguei aqui um pouco de 2024-25 versus 25-26 para vocês verem algumas diferenças do Paris Saint-Germain da temporada passada para o PSG dessa temporada. Médias de gols marcados era 2.6, agora é 2.4. Média de gols sofridos era 0.9, agora é 1.05. Faz menos gols, sofre mais gols. Mas ainda assim, é uma ótima média de gols marcados, de 2.4, e é uma boa média de gols sofridos, de 1.05. Comparando só o campeonato francês com o campeonato francês. Chutava mais na temporada passada, 18.7 contra 17.7, um chute a mais por jogo. Posse de bola é mais ou menos a mesma coisa, tinha 68,6% de posse de bola, agora tem 69,9%. Mano, você ter 68% de média de posse de bola mostra muito como que o campeonato é uma bosta. Tipo, se a sua média é 68, teve muito dia que você ficou até com mais do que 68, porque também teve dia que ficou com menos. Nossa, tipo, 68 de média é muito grande essa média. 9. Precisão de passes tinha 91,2, agora tem 91,7. O Paris Saint-Germain tem a maior posse de bola em média e o maior percentual de acerto de passes da temporada europeia, das grandes ligas europeias até aqui. É que a França entra nas tais grandes ligas, mas tem um salto muito grande da França para qualquer outra, para tipo La Liga, para a Premier League nem se fala. Eu acho que até para Itália e Alemanha se O que me chama a atenção são os tropeços no campeonato francês. Perdeu do Olympique de Marselha 1-0, tinha 8 titulares em campo. Esse jogo aqui foi o jogo do dia da premiação da Bola de Ouro, não tinha Dembélé, o Hakimi jogou no ataque. 8 titulares que eu trago são jogadores que devem ser titulares contra o Flamengo, tá? Empate contra o Lille com 4 titulares, empate com o Strasbourg 3-3 com 4 titulares, empate com o Lorient 1-1 com 7 titulares e derrota para o Mônaco 1-0 com 7 titulares. Eu não estou considerando Dembélé e Marquinhos possíveis titulares, embora eu saiba que eles possam jogar a partida de amanhã, mas é simplesmente porque como não jogaram o último, são dúvidas. Então, nas prévias, como a gente viu, o Marquinhos parece que será relacionado já no começo do jogo, já começa de titular, e o Dembélé é esperado que não. Vamos ver se isso se comprova na prática. Tem toda essa questão, eu imagino que o Luiz Henrique possa preservar esses caras. Então, estou considerando aqui o time do Paris Saint-Germain que deve jogar contra o Flamengo com Chevalier, Zaïre-Emery, Pátio, Zabarni e Nuno Mendes, Vitinha. Ele está considerando sem o Marquinhos. Fabian Ruiz e João Neves, Desiré Doué, Kvaratskhelia e Barcola. É esse o time que eu estou considerando, então esses titulares que eu trouxe aqui são... Mas, cara, ele trazer essa parada de o PSG empatou com um time merda, perdeu pro outro mais ou menos e tal, meio que lembra a gente que, tipo assim, vamos tratar da hipótese de o Flamengo ganhar. Não quer dizer também que o Flamengo é melhor que o PSG não, tá ligado? Na verdade, isso nada mais é que o futebol, porque essas aleatoriedades de time mais ou menos acontece, sacou? Rola. Do nada, 1.200 pessoas, teve um gank do Casimiro, pra você que tá meio perdido no pagode. Esses jogadores que estavam nessas partidas. Então, são 5 tropeços, alguns deles com boa parte dos titulares em campo. E além disso, ainda venceu o Nice por 1-0 com gol aos 50 do segundo tempo, tinha 9 titulares em campo, e venceu o Lyon por 3-2 com 8 titulares em campo. E tem um barulho de chiado no fundo do áudio.
são 7 jogos dos 16 do campeonato francês que o Paris Saint-Germain ou tropeçou ou foi ganhar, literalmente, tá? Literalmente na última bola do jogo. É metade dos jogos praticamente contra adversários. Tudo bem que aqui tem Lille, tem Lyon, tem o Olympique de Marseille, tem o Mônaco, mas contra times que são piores que o Paris Saint-Germain. Alguns são muito piores, né? Lorient, o Strasbourg, que é um híbrido, porque é uma quase filial do Chelsea. Mas tem aqui adversários mais fracos e que o Paris Saint-Germain tropeçou, ou quase tropeçou, e aqui tem metade do campeonato quase. Ou seja, na sua liga doméstica, que o Paris Saint-Germain não está totalmente mobilizado como ele está na Champions, o time em metade dos jogos, pelo menos, teve dificuldade. Metade, 7-16, vai 40% dos jogos o Paris Saint-Germain teve dificuldades. Então, se chegar para jogar contra o Flamengo como um jogo de campeonato francês, dá e muito para o Flamengo levar medo a melhor sobre o Paris Saint-Germain, tá? Porque se perde o de Mônaco, assim... E aí tem uma parada, tá? Talvez você tenha visto a gente comentar sobre... mas o PSG ele poupou justamente para esse jogo do Flamengo, que quer dizer que eles também vão levar, muito a sério. Tem um vídeo do próprio Beckler falando que, cara, eles poupam vira e mexe. É comum deles entrarem... Igual ele falou que empatou com sei lá qual time, perdeu, não sei. Tava com 4 titulares em campo. Um time com 4 titulares e um time poupando elenco. Então, assim, o PSG tá fazendo o que ele faz direto, tá ligado? Que é tirar o time titular do campeonato francês. O PSG faz isso, vira e mexe. Empata com o Lorient, se empata com o Strasbourg, se empata com o Lille, se perde o Olympique de Marseille, o Flamengo é melhor do que esses times. O Flamengo é melhor que o Olympique de Marseille, do Igor Paixão, do Mason Greenwood, é melhor do que o Olympique de Marseille, pelo menos na minha visão, é melhor. Venceu o Nice e venceu o Lyon na última bola do jogo. Mas o Flamengo é melhor que esses times? É melhor do que esses times o Flamengo. Então, se jogar como um jogo de campeonato francês, dá pro Flamengo. É o tipo de visão que antes do Super Mundial eu acho que eu não teria. Eu ia ficar não sei. É melhor, sei lá, tá ligado? O Super Mundial mudou bastante coisa. Levar. Na Liga dos Campeões são 6 jogos, 4 vitórias e 2 tropeços. Perdeu do Bayern de Munique, acho que era a grande prova da temporada, era o Bayern e o Barcelona. Contra o Barcelona, um esqueleto de Paris Saint-Germain se deu bem. Ótimo jogo do Paris Saint-Germain aquele dia, diz muito sobre o Barcelona também, que quem acompanha aqui o canal sabe. E contra o Bayern, eu fiz um vídeo aqui, eu vou tentar deixar o card aqui para vocês, se quiserem ver como que o Bayern pegou o Paris Saint-Germain na principal prova da temporada. Basicamente... Se fosse o Bayern amanhã, eu acho que eu tava mais tranquilo, porque o PSG, querendo ou não, eu sinto que ele ainda precisa de estar naquela grande forma. Tá ligado? O Bayern, a média do Bayern, um dia normal, um jogo comum, é muito bom. A gente viu no Mundial, por exemplo, no Super Mundial. Era um Bayern que não tava lá com, nossa, isso aqui vale a nossa vida. Nem era, mas era tão superior que não tinha nem chance pro Flamengo. Sabe? Só era melhor. Ponto. Assim, não tinha nem perigo. O PSG também é um time muito bom, mas eu acho que o PSG tem mais cara de fazer merda uma hora ou outra. Fogo contra fogo. Intensidade contra intensidade. A chave do futebol hoje em dia é como você sair de uma pressão. O Bayern de Munique evitou que o Paris Saint-Germain saísse. E tomou de 4 do PSG, pois é. E como você sai da pressão do adversário, o Bayern de Munique saiu muito bem. E o que o Bayern fez muito bem foi uma marcação quase que individual do Kimmich em cima do Vitinha. É muito importante marcar o Vitinha, muito importante. Ele é um ótimo meio-campista, um dos melhores da temporada passada do futebol mundial, e que essa temporada eu acho que ele tá melhor ainda, tá? Acho que ele deu um passo à frente, tá participando de mais gols, tá participando de mais ações ofensivas. Eu acho que o Vitinha tá ainda melhor do que na temporada passada, quando para mim, injustamente, ele ficou entre os 3 melhores do mundo. O Vitinha não foi melhor do que o Rafinha, e na minha opinião, na temporada passada ele não foi melhor do que o Pedri. Mas enfim, tem que marcar o Vitinha individual. Tivemos a premiação do FIFA The Best, e aí o Rafinha mais uma vez foi tirado pra merda de novo. Na seleção dos 11 ideais do ano, o Rafinha não apareceu, o Bellingham apareceu, nada a ver. E no top 3 do prêmio final de melhor do mundo, que meio que todo mundo já imaginava que seria do Dembélé, mas cara, o Rafinha de novo não apareceu no top 3 e o Mbappé apareceu. Mbappé no top 3. Esse ano o Mbappé tá jogando muito. Todo mundo tá vendo aí que é 16 gols a cada 2 minutos. Esse ano. O que acontece no The Best de agora não conta. Não é pra ser levado em consideração esse ano. Então, assim, os caras voltam sempre tudo errado. Nossa, é complicado. Atualmente, tem que ter um jogador colado nele o tempo inteiro para que toda a movimentação que faz o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain faz movimentações muito interessantes na frente, que essas movimentações surtam menos efeito. Tem o conceito do falso 9, né?
que é um jogador que fica como camisa 9, o Dembélé tem feito isso muito bem, e ele volta, quando vai receber a bola, para o setor de meio campo. Ele gera dúvida no zagueiro, vou com ele ou não vou? Porque se o zagueiro vem com esse falso 9 para o círculo central para receber a bola, por exemplo, ele abre um espaço muito grande que os outros caras de ataque podem aproveitar. Se o zagueiro não acompanha o falso 9, você tem um meio-campista a mais contra o adversário, você vai construir com muito mais liberdade, porque você vai ter um jogador livre. Só que o Paris Saint-Germain, além de utilizar um falso 9, eu acho que ele utiliza falsos pontas também. Porque muitas vezes os pontas recuam para que ou meio-campistas ou os laterais, Nuno Mendes é um canhão de força, velocidade de condução de bola. Se tivesse o Hakimi na direita também, mas o Zaire O foda é isso, é usar Emery de titular, mas tudo que bem. tem as mesmas características ou características parecidas, de quando um ponta volta, Só não tem a mesma competência, mas tudo bem. se volta Barcola, se volta Kvaratskhelia, para atrair o lateral com ele, alguém vai ocupar aquele espaço. O Fabian Ruiz, para mim, é um craque invisível desse Paris Saint-Germain. Ele está sempre ocupando o espaço que alguém deixou. Muitas vezes nem para receber bola, mas para fixar um marcador ali e alguém vai aproveitar espaço do Fabian Ruiz contra o Arsenal, o gol no Emirates, o gol do Dembélé da vitória por 1-0, o Fabian Ruiz faz isso muito bem. Quando o Dembélé volta no meio campo para receber a bola, o Fabian Ruiz ocupa a posição de centroavante, ocupa os zagueiros do Arsenal para o Dembélé chegar de segunda linha, finalizando. Tem que ficar muito atento. Um dos tropeços do Paris Saint-Germain foi contra esse Bayern de Munique, o outro foi contra o Atlético de Bilbao na semana passada, de um time Paris Saint-Germain que não está conseguindo ter a mesma pegada do ano anterior. Eu já expliquei aqui que a intenção é ter essa pegada toda a partir de fevereiro. Dentro de tudo isso, como que eu acho que o Flamengo deve jogar? No ataque, eu acho que é interessante que tenha pontas muito laica. Samuel Lino acho que vai ser muito importante nesse jogo. E pela direita, acho que se for Luiz Araújo, pode ser Carrascal, pode ser Gonçalo Plata. Jogador que aguente ir e vir o tempo inteiro também. E aí eu acho que menos o Carrascal, mais os outros dois. Na frente eu acho a opção do Bruno Henrique interessante, por mais que ele não tenha mais a velocidade de antes. Eu acho que vai ser muito importante como o Paris Saint-Germain sobe. O Lino é foda porque pelo preço que pagaram nele, eu acho que todo mundo esperava protagonismo. E eu acho que essa altura do campeonato já ficou claro que não, ele não vai entregar isso. A gente precisa de alguém para fazer o gol decisivo. Não. Dito isso, o que ele corre marcando também é bizarro, só que é o tipo de coisa que não aparece tanto. Então ele é aquele cara que ele é voluntarioso, ele é um herói meio silencioso e tal. Não à toa o Felipe Luiz em muito jogo grande escala ele de titular, mesmo ele sendo o cara ali que passa meio batido. Aí só falta eu falar isso aqui, ele fazer o gol do título amanhã, Deus me livre. Muito para pressionar, jogada em velocidade, e aí que esse passe chegue, né? Ele fez o gol decisivo do Brasileirão? Qual gol decisivo? Assim, nem existiu um gol decisivo do Brasileirão. Porque eu acho que eu chamaria de gol decisivo se foi, tipo assim, foi no aperto, mas teve um gol que mudou tudo. E aí, com aqueles 3 pontos a mais, a gente... O Flamengo nem teve um gol decisivo. Tipo assim, o gol do título, se não fosse ele, seria qualquer outra pessoa, tá ligado? Eu considero, tipo, como algo realmente de impacto, sei lá, a Libertadores tá indo pro empate, sabe? Tá indo pros pênaltis, você faz o gol que muda tudo. Boa. Show de bola. Agora, o brasileiro é um gol que, tipo assim, o Flamengo já era campeão, sabe? Já ia rolar, sabe? Já aconteceria e tal. Não é um gol de, sei lá, muito impacto e tal. Tipo assim, daqui a muito tempo não vai ficar marcado. Nossa, ainda bem que ele fez... Sei lá, tá ligado? Sei lá. Já ia acontecer, o Flamengo ganhou o Brasileirão com sobra. O jogo do título mesmo, todo mundo já sabia que era o jogo do título. Tanto é que naquele dia o Flamengo quebrou o recorde, acho que do ano do Maracanã, que tinha mais de 70 mil cabeças, que todo mundo já sabia que tinha ganhado. O Paris Saint-Germain vai tentar fazer é que o Flamengo ou erre na saída tentando passes, ou que dê chutão. É conseguir ter liberdade para que não seja um chutão, que seja um lançamento. O chutão sai de qualquer jeito, o lançamento sai onde você quer, no tempo que você quer. O tempo é muito importante no futebol, né? Então, que o passe saia quando você quer, vai em função de como é que você vai sair da pressão do adversário. É muito difícil sair da pressão do Paris Saint-Germain. É um time com 70% de posse de bola, com 92% de acerto de passes, e que quando começa o jogo, ele dá a bola para o adversário, porque ele adora ter a bola, mas ele também adora, e adora mais ainda, te pressionar quando você tem a bola. Então é um adversário muito difícil, mas que não está no seu melhor momento, mas que não está tão mobilizado como o Flamengo, e que nessa temporada vem encontrando dificuldades ou de se motivar ou de estar fisicamente bem para jogos que ele não está assim tão mobilizado. Vamos ver se vai estar assim tão mobilizado como o Flamengo. Isso é um problema antigo. Eu acho que sim estará, mas não tem uma operação mundial, como eu vi que
que alguns jornalistas, ou que assim, que publicamente se está tentando parecer. É o papo lá de, mas ele tá poupando porque, nossa, pro Flamengo é o jogo da vida. Pro Flamengo não, pro PSG é o jogo da vida. Tipo, não, calma. Né? Que o Paris Saint-Germain tá com medo do Flamengo, que o Luiz Henrique poupou no final de semana pensando no Flamengo. Eu acho que pensou no Flamengo. Mas o Luiz Henrique vem poupando durante a temporada em vários outros jogos. O Paris Saint-Germain respeita o Flamengo, o Luiz Henrique é óbvio que respeita o Flamengo, mas esse jogo é evidente também, meu povo, que não é encarado como um PSG Inter de Milão, como um PSG Barcelona, como um PSG Arsenal, como foi da temporada passada. O próprio Felipe Luiz sabe disso, então a gente não precisa se enganar para aumentar algo que já é grandioso demais. Se o Flamengo ganhar de um Paris Saint-Germain menos mobilizado do que o Paris Saint-Germain está nos seus grandes jogos, não diminui o mérito do Flamengo. O torcedor do Flamengo hoje parece que ele quer ganhar e que o adversário dê a mesma importância que ele dá para as coisas, né? Porque senão parece que é tirar mérito do Flamengo. Assim, não é tirar mérito. É um fato e o fato é esse. O Paris Saint-Germain não se... Isso aqui foi uma pauta muito recorrente na época do Super Mundial, que era aquele papo de, cara, muito legal o Botafogo ter ganhado do PSG. Mas assim, o PSG tava na preguiça. Pô, muito legal o Flamengo ter ganhado do Chelsea, tá ligado? Mas o Chelsea, enquanto europeu, tava na preguiça. Então, assim, era o europeu sempre jogando, pensando, tipo, caralho, eu queria estar de férias. Os caras, tudo quanto é entrevista, dando a entender que queria estar de férias. Aí, aqueles vídeos saindo na época do Super Mundial, de os caras sendo, sei lá, encontrados na rua e tal, e, o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Férias. Férias. Mobiliza para o Mundial como se mobiliza para um jogo de Liga dos Campeões. Ponto final. Eu acho. O que não reduz, assim, o quão foda é você ganhar do PSG campeão da Champions. Você ganhar do Chelsea de 3-1, porra, muito bem. Vai se mobilizar mais para o Mundial do que se mobiliza para um jogo de campeonato francês. Caso não faça isso, o Flamengo tem ótimas chances, é só pegar aqui o que eu falei dos jogos do campeonato francês. O Prime do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain de maio do ano passado contra o Prime do Flamengo, eu acho que não Não dá tem jogo. jeito, né? Eu acho que é normal que o Paris Saint-Germain vença, como é normal que o Paris Saint-Germain vença quase todos os adversários que ele pegar pela frente. Não Prime do Paris Saint-Germain contra um Flamengo que também não está no seu melhor nesse momento, mas que ainda assim tem as suas armas, eu acho que pode dar jogo. Para mim o Paris Saint-Germain é favorito. Se tiver uma goleada do Paris Saint-Germain, me surpreende. É o que eu falei. Amanhã, tipo assim, o normal é o PSG ganhar. Só que se o PSG meter uns 3-4, aí eu, tipo, pô, não esperava. Tá ligado? Eu acho que 4-0, igual foi City e Fluminense, dificilmente vai acontecer. Se tiver uma vitória do Flamengo, não me surpreende. É mais ou menos isso que eu acho do jogo. Que vocês aproveitem, que vença o melhor. E se você puder deixar um like aqui, se inscrever no canal, eu também agradeço. Enfim, isso aqui é Marcelo Beckler, que, pô, pelo amor de Deus, se você já conhece, você sabe que é muito bom. Cara, é um jogo muito importante, saca? Principalmente, obviamente, pro lado brasileiro da força. E se Deus quiser, o PSG vai fazer a boa. Eu tenho um pouco de medo, sabe? Eu tenho um certo cagaço e tal, porque tudo bem ganhar a quarta Libertadores, mas ganhar um Mundial aí já é foda. É torcer pro Luiz Henrique realmente estar levando a sério, como ele diz que levará.